Boa noite, galera. Obrigado, Josias, pelo carinho. Eu queria que você fechasse seus olhos por uns instantes. Eu queria que você começasse a contemplar a beleza do Senhor neste lugar. Sabe, você começasse a liberar a sua voz ou o seu pensamento, falando para Ele que você está aqui, que você tem fome, que você tem sede. Senhor, eu estou nesse lugar, eu sou um pobre pecador, nu, descalço. E sem a sua presença nesse lugar, não tem por que nós estarmos aqui, não tem por que eu estar aqui. Então, tudo que eu peço para que o Senhor nos capacite nessa noite. Senhor, libera o maná de hoje, Jesus. Libera o maná de hoje, Senhor. Eu estou com fome e eu sei que tem pessoas nesse lugar que estão com muita fome. Por isso, libera o maná, Senhor. Vem com a sua provisão. Vem com o seu cuidado, vem com o seu carinho. Libera o seu perfume nesse auditório, nesse ambiente. Nós cremos na sua cura, nós cremos na sua paz. Nós cremos, ó Pai, na sua manifestação aqui nessa noite. Toque as nossas vidas, Jesus. Toque as nossas vidas. Toque as nossas vidas, Espírito Santo, com muita força nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas eu tô com muita... Meu coração está desesperado essa noite por Deus. Não só essa noite, mas alguns dias. A gente tem tido alguns encontros verdadeiros com o Espírito Santo na minha casa e no meu carro, cuidando do meu filho, alinhando as coisas com a minha esposa. E sabe, galera, a gente não está aqui para brincar de igreja. A gente não está aqui para vir num clube ou participar de um circo ou vir aqui simplesmente cumprir uma rotina gospel. Eu venho nesse lugar porque eu tô com muita sede de Deus. Hoje eu já chorei muito. Tentando entender o que o Espírito Santo quer para esse lugar, tentando entender o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. E eu sei que Ele está no controle dessa reunião, amém? Não sou eu, cara, é o Espírito Santo, Ele que vai conduzir, Ele que vai nos ministrar, Ele que vai encaixar as palavras corretas no seu coração. Eu queria compartilhar com vocês, primeiro, a gente faz parte da liderança de oração dessa igreja já há alguns anos. Ontem a gente estava trocando uma ideia com a equipe de voluntários do iPray, ajustando algumas coisas e colocando algumas metas que a gente tem para 2018. E se a gente for somar todo o tempo que a gente tem de oração sem parar, todas as sextas-feiras, dá 8 anos. Sabe, a gente nunca deixou de fazer iPray durante 8 anos. A gente começou sozinho, só com som, só com vídeos da Bethel, só com vídeos na época que rolava. E durante 8 anos a gente tem esse momento de oração nas sextas-feiras. E algo que está no meu coração, galera, algo que a gente tem orado. Eu acredito que a gente vai chegar num ponto de 24 horas de oração nessa igreja. Nós temos orado, a gente quer uma base de oração aqui. Eu sei que vai se levantar empresários que vai chegar na gente e vai falar: cara, sai do seu lugar, a gente vai bancar vocês, para vocês só ficarem orando pela cidade, pelos empresários da cidade, pelas esferas da sociedade. Eu sei que isso vai acontecer. Então a gente está caminhando, a gente está dando passos lentos, mas a gente está dando passos certos. E por mais que a gente lidera uma reunião de oração, por mais que a gente está à frente, mas existem momentos que a gente também não quer orar. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina.
A gente é ser humano como vocês. A gente tem falhas, a gente tem dias difíceis, semanas difíceis, problemas em casas. E tem semanas, cara, que não rola. Tem semanas que eu principalmente, tô travado, trancado, não consigo ter tempo de oração. Então, por mais que os caras falem assim, pô, o Lucas é do iPray, o Lucas é o cara da oração. Só que, gente, eu também sou de carne e osso. Tem momentos que é difícil, tem semanas que são difíceis. Mas existe algo no meu coração, uma paixão por oração. Então, às vezes, quando eu fico 3 dias, quando eu fico 1 semana, 2 semanas, cara, algo me incomoda demais. Porque é como se eu estivesse gastando minha gasolina e eu precisava parar num posto para repor. E eu entendo que essa paixão, sabe, essa questão de diferença de paixão nunca me deixou ficar sem orar. E eu também tenho uma pessoa que me cobra muito sobre a oração, que é a Suelen. Graças a Deus pela vida da minha esposa, galera. Hoje eu posso falar para vocês, a união de 2 pessoas não é simplesmente um casamento. Quando você se une com uma pessoa, você tem que ter certeza que você está unindo o seu propósito com o propósito dela. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, é uma mulher incrível de oração. Ela ora muito mais do que eu, muito mais. Ela tem muito mais intimidade, qualquer coisa que acontece em casa, ela ora. Às vezes, se o fogão, sei lá, dá um pipoca ali, trava alguma coisa, ela não faz nada. Ela só fala, Espírito Santo, coloca a sua mão, me conduz, me capacita. Tudo que a Su vai fazer é oração. 9 meses de gestação, nós orávamos todos os dias pela barriga dela. Todos os dias. Quando a gente levantava, quando a gente ia dormir, na hora do almoço. O Caleb nasceu, até hoje, nós não falhamos um dia sem orar pelo Caleb. Porque a gente está tentando fazer uma soma do pai, de uma mãe, num filho. Porque eu entendo que hoje somos Deus, somos Jesus e somos o Espírito Santo e colocou tudo dentro de um filho que sou eu, que é você. E eu preciso transferir isso para a vida do meu filho também. Glória a Deus, gente. Se vocês já verem ele orando, vocês dão risada. Eu falo assim, avivalista, vamos orar? Ele dá a mão para mim, ele dá a mão para a sua, ele abaixa a cabeça. Aí hoje, antes de sair para minha casa, eu falei, Sueli, ora por mim, né? Aí ela chamou o Caleb para orar por mim. A Su orou, ajoelhou, ele ficou de pé e a Su falou, Senhor, tira todo o medo. Ele, medo não, mamãe, medo não. E ele dá o amém, ele dá o aleluia. Cara, e é incrível. É incrível ver Deus fazendo as coisas na minha casa, porque hoje eu entendi o poder da oração. E eu queria compartilhar com vocês, antes da palavra, 3 livros que me impulsionou nessa caminhada, nesses dias, né, nesse tempo que a gente tem tido de oração. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida é o Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Esse livro é um livro incrível, a linguagem sobrenatural da oração. Se você puder comprar esse livro, é um livro muito barato, acho que aqui na igreja tem. E o Luciano Subirá vai falando uma ferramenta incrível, que é o dom de falar em línguas. Essa ferramenta, o que ela faz nas nossas vidas em relação a você começar a ter esse contato com o Espírito Santo. Então, eu indico para vocês, Luciano Subirá, o Falar em Línguas. Um outro livro que marcou a minha vida demais é o DNA do Nazireu. Cara, esse livro é sensacional. Ele é bem fininho e ele é de um cara chamado Low Engle. O Low Engle é um dos caras que até hoje ele ora pelo avivamento novamente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tem um movimento de oração chamado The Call. É um cara incrível, incrível. E esse livro ele fala muito sobre jejum. Ele tem um filho, né, que hoje já está com maioridade, mas na época o filho dele teve 13 anos e o filho dele entendeu que ele precisava fazer um jejum para que o Espírito Santo voltasse a fluir em Los Angeles. E o Low Engle escreveu esse livro baseado no filho dele, no jejum do filho dele. O filho dele curtia muito beisebol, muitas coisas legais. E o filho dele começou a podar, falar, não papai, agora eu quero ter tempo com Deus, porque eu preciso te ajudar no seu ministério, na sua caminhada, então eu vou fazer jejum também.
E ele fala sobre Nazireu porque o filho dele entrou no mesmo propósito do pastor Christian. Ele não cortou mais o cabelo dele. E ele falou pro pai dele, ele falou, até que algo aconteça na nossa cidade, eu não quero mais cortar o meu cabelo. E o Low Engle fala disso nesse livro. E um outro livro que eu tô lendo e tá me rebentando por dentro é A Cultura de Oração, do Mike Duke Estrada. Esse livro é muito barato, acho que tem, não sei se tem aqui na igreja, não, né? Eu ganhei da Gi esse livro, e esse cara provavelmente vai estar com a gente esse ano aqui na ICV. É um cara incrível, e ele fala dessa cultura, essa identidade de oração que hoje nós precisamos ter como cristão. Algo que realmente é o nosso combustível, algo que realmente nos alimenta, algo que realmente nos impulsiona, e não tem como a gente, cara, viver sem palavra e oração. Não tem como crente, cara, viver. É a mesma coisa você tirar a gasolina de um carro, ele não vai andar. Você pode até empurrar, mas você vai se cansar e ele não vai conseguir andar. E ele fala sobre cultura de oração, e ele fala um pouco sobre avivamento nesse livro. E é incrível. Se você quiser pedir na internet, né? É baratíssimo, né, G? Sempre está tendo promoção desse livro aqui. Galera, são livros que nos impulsionam a entender cada vez mais essa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, que é a oração. E a gente está nessa série, nesse ciclo de série, a gente falando sobre oração e intimidade. O pastor Christian falou semana passada, eu estou falando hoje, né? Semana que vem não vai ter, né? E a gente vai fechar o ciclo no último sábado do mês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus. A gente vai trocar algumas ideias. E eu queria que você também orasse aí no seu lugar. Vai orando aí, vai pedindo para o Espírito Santo ministrar a minha vida, a sua vida. Mateus 6,6. A gente vai ler esse versículo para iniciar. Pessoal, o tema de hoje é saudades do secreto, amém? Hoje é o tema desse nosso culto, dessa reunião, que a liderança do Conexão, eu quero agradecer a liderança do Conexão por me chamar para estar aqui hoje. É uma honra gigantesca estar aqui com vocês. E eles colocaram esse tema, saudades do secreto. E eu quero iniciar lendo Mateus 6,6 com vocês. Diz assim, ó: tu, porém, quando orares, não entre no teu quarto, feche a porta e oras ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto te recompensará. O 5 diz assim, ó: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí o 6 diz, né? Mas entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com o pai que está em secreto, e ele te recompensará. Galera, tudo começa no secreto, amém? Cara, a transformação do cristão, a sua transformação, a minha transformação, a transformação de qualquer pessoa, ela vai começar de dentro para fora. É algo no seu coração, é algo na sua mente que vai sendo construída, que vai sendo estabelecida, que vai sendo, sabe, gerado ali, que vai sendo moldado. Então sempre é interno, sempre é dentro, sempre é no fechado, e depois vai para fora. E o texto de Mateus 6,6, ele fala isso. Cara, se você quer orar, se você quer ter um tempo com Deus, se você quer ter um tempo de comunhão, entra no seu quarto e se conecte com Deus que está no secreto, e Ele te recompensará. Fecha a sua porta. Então tudo começa no interno, tudo começa no secreto. E o lugar secreto é o melhor lugar hoje para a gente se fortalecer. Hoje o lugar secreto é o melhor lugar para curar suas feridas. Hoje o lugar secreto é o melhor lugar hoje, sabe, para te impulsionar em Deus e você entender tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, é no lugar secreto. Cara, eu acredito que Deus vai usar alguém
do seu meio. Eu acredito que Deus vai usar os pastores, Deus vai usar os nossos discipuladores, mas o secreto, cara, o lugar secreto é onde vai te moldar com muita violência e com muita rapidez. Amém? Então nada melhor do que a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e se conectar com Deus que está no secreto. A dificuldade é que hoje a igreja brasileira, a gente tem vivido um tempo onde a gente quase não vê a oração dentro da igreja. Hoje a igreja, nada contra, né, mas eu sou muito embaçado em relação a isso, mas hoje a igreja, ela tem mais chamado pessoas, não pelo aquilo que ela tem de identidade ou aquilo que ela tem vivido, mas ela tem mais atraído as pessoas pelo marketing que ela tem feito nas redes sociais. Então, querendo ou não, a gente tem visto igrejas inchadas, cheias de gente, mas com pessoas vazias, internamente falando. Mas a igreja é muito bonita, a igreja atraiu pessoas, a igreja trouxe pessoas, mas são pessoas que no decorrer do tempo vão sair da igreja porque a igreja é vazia. Quando eu falo igreja, galera, eu não estou falando de um ambiente, estou falando de pessoas, estou falando de você, estou falando de mim, beleza? Então, querendo ou não, hoje nós temos vivido um tempo onde que eu não tenho tanto tempo assim no meu secreto, porque eu tenho um discipulador. E o meu discipulador, ele precisa me dar as direções da minha vida. Quando eu faço alguma pergunta para ele, quando eu estou numa roubada, quando eu estou num momento difícil, cara, tá tudo tranquilo, porque eu tenho o meu discipulador, e ele vai ter que ter uma palavra para me ajudar. Então a igreja está vivendo esses paralelos. A igreja, ela quase não está mais entrando no seu lugar secreto, porque hoje ela está dependendo mais das coisas naturais, das coisas terrenas, do que das coisas do secreto, das coisas espirituais. Eu acho que não tem nada melhor do que você entrar no seu quarto, você fechar a sua porta, cara, você ficar em silêncio e você começar a escutar o Espírito Santo falando no seu coração. Ele vai te moldando, ele vai te dando as direções, ele vai decidindo aquelas decisões que você tem para tomar. Ele vai falando, cara, ó, segura aí, fecha aqui, vai com calma, e ele vai fazendo. Mas infelizmente, galera, a igreja, ela está vivendo esse tempo, um tempo de marketing, um tempo de merchan, um tempo onde as palavras de domingo que me moldam, que me dão as direções, e pouco tempo eu tenho tido no meu secreto. E a gente precisava fazer tudo ao contrário. A gente precisava ter nosso tempo no secreto, a gente precisava ter o nosso tempo de qualidade com Deus, que hoje nós chamamos de TSD. Eu falo para vocês, quando eu era solteiro, não vou falar jovem, né? Mas quando eu era solteiro, a minha vida de oração era muito intensa. E quando eu casei, no início, parece que a tendência foi diminuir, cara. Porque você tem tantas coisas para fazer como casado, você tem coisas para sair, você está na sua casa, é tudo novo, e parece que a coisa vai dando uma diminuída. E aí eu comecei a conversar com a Sueli, eu falei, cara, não é certo. Hoje nós, como casados, precisamos ter uma vida de oração muito mais elevada do que quando eu era solteira, porque é uma família. Hoje o diabo, ele luta contra a família. Por mais que hoje o diabo tenha tentado de todas as formas arrebentar os jovens, mas a família, ele tem vindo com mais violência. Então, se hoje eu não consigo ter uma vida de oração para blindar, para guardar a minha casa, cara, o meu casamento vai ser um fraco. A minha casa vai ser desprotegida. Se hoje eu não ter um tempo de oração na minha casa, é como se a minha casa não tivesse telhado. Ela é aberta, ela é desprotegida. Vem chuva, todo mundo se molha. Vem pedra, todo mundo se machuca. Então a oração hoje é primordial. Hoje tempo no secreto, ele é incrível para uma casa, um casamento, jovens, no que for. E pessoal, algo do secreto. Quando a gente tem tempo no secreto, nós conseguimos discernir a voz do Espírito Santo.
Dificilmente quando você está no meio da multidão, quando você não tem tempo no secreto, quando vem tantos turbilhões, quando vem tantas coisas, você não consegue entender quem que é o Espírito Santo que está falando com você. Esses dias a Su me falou de um vídeo, eu não consegui ver, mas os caras estavam fazendo um evangelismo numa praça, né, e eles pegaram uma pessoa e falaram, cara, essa é a voz que você precisa caminhar. Pegaram um monte de gente, e a gente já fez essa dinâmica, e começaram a falar, vira para a esquerda, vira para a direita, vai reto, volta, e a pessoa que era, a quem aquela pessoa precisava entender as direções, ele quase não entendia mais. Era tanta voz na orelha dele, cara, que o cara estava sem rumo, sem sentido. Quando nós não temos tempo no secreto, é dessa forma que a gente fica. Você fica 1 ano na igreja, fica 2 lá fora. Você fica 6 meses na igreja e fica 6 meses lá fora. Porque é tanto barulho, é tanta coisa te atraindo, cara, que a voz de Deus dentro da igreja, no meio da cela, você não consegue entender. É mais forte outras vozes do que a voz de Deus. E a voz do Espírito Santo é muito serena e tranquila. Então nós temos que ter uma sensibilidade incrível para a gente poder discernir. E galera, por que quarto? Por que quarto? Por que Mateus fala, entra no teu quarto? Porque quarto é um lugar de intimidade. Você vai conseguir entender Deus num lugar de intimidade. Eu estava tentando entender por que a gente precisa fechar a porta. Porque quando nós fechamos a porta, nós colocamos tudo que é do mundo para fora. E você fica num tempo de intimidade com o Pai. Então são palavras-chave no texto de Mateus 6,6, sabe, que nos leva a refletir, cara, por que meu quarto? Por que fechar a porta? Por que falar em secreto? Por que ter esse tempo? Porque hoje o mundo está tentando fazer de todas as formas, nos roubar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Cara, você precisa ser uma pessoa de oração. Se você quer alavancar a sua vida em Deus, você precisa ter tempo de oração. E a gente precisa, sabe, colocar uma cultura que não é 1 hora, 2 horas, às vezes, sei lá, se você tem esse tempo disponível, cara, beleza, mas 10 minutos consegue mudar suas 24 horas. Eu coloquei isso no meu coração. Cara, 10 minutos de qualidade consegue mudar minhas 24 horas do meu dia. Não tem como. Você sair antes do trabalho e ter um tempo com Deus de leitura. A gente ficou um tempo, todos os discípulos do pastor Christian, nós líamos um livro chamado Pão Diário. Ele era 1 por dia. Cara, como era bom ler aquele pão diário. É algo que te alimentava para o seu dia. Algo que, por mais que você saía para uma guerra, mas você estava bem armado, você estava bem alicerçado. Então, nos ajudava. Então, hoje nós precisamos ser pessoas de oração, amém? Você precisa ser uma pessoa de oração. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Cara, seja uma pessoa de oração, ore, busque, tenha tempo com Deus, entre no secreto. Galera, tudo que nós precisamos fazer é entrar no secreto. Hoje nós temos tempo para isso, hoje nós temos, sabe, abertura para a gente entrar no lugar secreto. E eu vou falar para vocês, o Espírito Santo tem saudades da gente. O Espírito Santo tem saudades de você no tempo que você tinha, sabe, de entrar no seu quarto, de ter um tempo de qualidade com Ele, de colocar uma musiquinha, às vezes não falar nada, mas simplesmente, Senhor, eu estou aqui. É 10 minutos que eu quero ficar em silêncio só para o Senhor fazer algo na minha vida. O Espírito Santo tem saudades da gente. Então nós precisamos voltar a esse tempo. Amém? Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, volta um pouquinho aí. Hebreus 10. Valeu, Carol. Hebreus 10, 19. Deixa eu abrir o meu aqui.
Caramba, subiu Hebreus aqui. Aguenta aí, galera, eu vou abrir aqui. Hebreus 10, 19 diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia, algumas palavras falam coragem ou intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne. Galera, depois da gente estar no Santo dos Santos, depois da gente ter esse tempo, depois da gente se aliar com tudo isso, da nossa caminhada com Deus, existem algumas etapas nas nossas vidas. Porque tudo precisa ser uma crescente, tudo precisa ser um crescimento, tudo precisa ser de criança, de menino, aí vai para a adolescência, vai para jovem, vai amadurecendo até a fase adulta. Tudo precisa ser uma crescente. E na nossa vida com Deus é da mesma forma. Cara, você vai ter o seu tempo no secreto, você vai buscar a Deus, você vai se entregar para Ele, e depois você vai tendo ousadia, e você vai tendo coragem, você vai tendo intrepidez, o Espírito Santo vai te usando. O Espírito Santo vai fazendo coisas incríveis com você. Amém? Então você está no seu tempo, você tem o seu tempo de qualidade, você tem o teu TSD, só que chega um momento que, cara, não é mais só o TSD. O TSD, cara, é algo que vai te alimentar, mas quando você sai disso, Deus começa a te usar aqui fora. E eu acredito que é para isso que nós fomos gerados. E quando a gente está no TSD, cara, nós somos grandes. Quando você sai do teu TSD, não sei vocês, mas quando eu tenho um tempo de qualidade com Deus, sabe? Cara, pode ser o gigante, igual o Felipe falou aqui, pode ser o leão, pode ser o urso, pode ser o que for. Mas se você se conhece em Deus, cara, é coisa pequena. E Hebreus 10, 19 fala dessa ousadia da gente entrar no Santos dos Santos. Sabe, já não ficar mais no átrio, não ficar no lugar santo, mas entrar no Santo dos Santos. Ir direto para uma conexão. Ir direto, sabe, para um lugar mais fundo em Deus. Galera, nós precisamos subir o nosso nível de oração. Amém? Nós precisamos, sabe, começar a acender algo que está dentro do nosso coração, e esse algo começar a incendiar um culto, algo começar a incendiar uma cidade, algo começar a fazer coisas incríveis que você fala, peraí, cara, o que está acontecendo comigo? Para onde Deus está me levando? O que está rolando comigo? Que experiência é essa louca que de repente eu estava aqui e agora eu estou nesse lugar e Deus está fazendo essas coisas comigo? Eu ontem comentei com a galera do iPray, as minhas orações têm começado a mudar. Antes eu orava muito, e eu oro até hoje para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Sempre quando a gente está nas nossas reuniões de oração, o Senhor batiza a galera aqui no Espírito Santo, pega a galera, né, renova as línguas e tal. Só que eu entendi, galera, que tudo precisa ser um crescimento, tudo precisa começar a passar de outro nível. E eu comentei com a galera ontem, falei, pessoal, eu comecei a orar não só pelo batismo no Espírito Santo, mas eu comecei a orar pelas pessoas serem batizadas com idiomas. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero estar nas reuniões, tanto num culto quanto numa reunião de oração, e eu quero que as pessoas recebam um batismo, sabe, com o idioma de inglês. A pessoa seja tomada e ela começa a falar inglês nas nossas reuniões, as pessoas saírem por essa porta. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero as mesmas experiências que teve na Bíblia, de um cara sair de um lugar e ser transladado para um outro lugar só para evangelizar um eunuco. E eu falei, cara, eu quero viver essas experiências, porque a Bíblia falou que Jesus fez as coisas, Ele fez os feitos, só que eu e você vamos fazer coisas maiores ainda do que Ele já fez. Só que tudo vai começar no secreto, só que tudo vai começar quando a gente subir o nosso nível de oração. Sem nível de oração subindo, a gente não vai conseguir alcançar essas coisas.
E eu falei, Senhor, eu quero estar aqui no iPray, eu quero ser batizado em mandarim, eu quero que alguém seja no chinês, alguém seja no inglês, alguém seja no espanhol, porque nós precisamos começar a viver essas coisas sobrenaturais. Está disponível para nós. Só que tudo vai começar a acontecer quando eu e você, cara, meter a cara na oração. Cara, você é uma Ferrari. Você é um Porsche. Você é um carro de muita velocidade. Eu vou mais longe ainda. Você é um avião. Você é um Boeing. Só que muitas vezes nós temos uma Ferrari para ficar estacionado numa garagem. Muitas vezes eu tenho um Boeing só para ficar num hangar parado. Cara, eu não quero um Boeing para ficar parado. Eu preciso usar, eu preciso se mexer, eu preciso colocar o negócio para rodar. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito da vida de oração de vocês? É algo que eu pergunto para mim, algo que muitas vezes a Sueli pergunta, cara, você está orando? A Su chega e me confronta mesmo. Ontem ela abriu um pouco o jogo, né, com a galera, eu fiquei até com vergonha. Ela fala, cara, faz 3 dias que eu não te vejo orando. Ela me fala isso. Às vezes uma semana, amor, faz 1 semana que eu não te vejo orando. Você está mais no WhatsApp, eu vejo você mais nas redes sociais do que orando. Cara, eu preciso sentir essa oração aqui na minha casa, aqui em casa. Cara, a Sueli me cobra nesse nível. Só para vocês entenderem como que eu sou em casa. Só que, pessoal, chegou um tempo da gente largar a chupeta, chegou um tempo da gente tirar as fraldas, de a gente começar a viver algo sobrenatural de verdade. Chegou um tempo, sabe, da gente não esperar só o louvor, colocar uma musiquinha que a gente vai adorar, cara, a gente já tem que pegar fogo antes. Esse lugar é um lugar que está cheio de pólvora, cara, e alguém precisa riscar o fósforo. Alguém precisa colocar o fogo no negócio. É subir o nível, sabe? Quando Hebreus fala, é entrar direto no Santo dos Santos, é uma conexão rápida, cara. Está disponível para nós, amém? Está disponível para nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguns avivamentos, mas eu tenho lido sobre alguns avivamentos. Eu falo, Deus, eu quero isso para a cidade de Dourados. Eu falo, Deus, eu quero isso para a minha igreja. Eu estava lendo sobre o avivamento da Rua Azusa, quando ele começou, pelo um cara chamado Wesley Seymour. Eles começaram numa rua antes de ir para a Rua Azusa, porque eles foram expulsos de uma igreja batista. Os caras começaram a buscar muito do Espírito Santo e os caras da igreja expulsaram Wesley Seymour. E eles foram para uma rua, que eu esqueci o nome aqui, eles foram com 7 pessoas e eles começaram a buscar o Espírito Santo, 1 ano buscando o Espírito Santo. De repente os caras foram ver, eles estavam com 1000 pessoas buscando o Espírito Santo. Eles falaram, não cabe mais aqui, a gente precisa pegar um lugar. Eles acharam um lugar onde criava cavalos, e eles foram para esse lugar. E eles começaram a buscar com toda a violência, a ponto das pessoas passarem na rua e ligar para o bombeiro, porque estava saindo fumaça do teto. E o bombeiro chegar e falar, cara, não tem fogo. Cara, é isso que eu quero para a nossa vida. Eu não sei se você entende isso. Eu quero chegar, pegar fogo aqui nesse lugar, de passar alguém aqui na Weimar e falar, cara, 193, bombeiro, vai lá na ICV, tá pegando fogo. Mas somos nós incendiados. Não existe fogo, existe o Espírito Santo agindo. Esse é o resultado de quem busca com intensidade o Espírito Santo. Precisa ter paixão, galera. Precisa ter paixão, precisa ter amor, precisa, sabe, pagar um preço. Não é fácil. Porque, cara, o mundo tem tantas coisas para nos oferecer todos os dias. Algo que tem nos roubado, cara, como igreja, é a rede social. De verdade, a rede social tem roubado um tempo nosso violento. Às vezes a gente fica meia hora só rolando o Face, cara, esperando alguém postar alguma coisa pra gente curtir ou alguma coisa assim. Eu duvido que aqui alguém fica menos de 1 hora por dia no Facebook, se somar os minutinhos que a gente entra, dá muito mais. Só que a gente não consegue, às vezes, ter 10 minutos, sabe, para pedir para que o Espírito Santo aqueça os nossos corações. Você é grande em Deus, amém? Cara, você é grande em Deus. Eu estava tentando
colocar as coisas em ordem. E eu comecei a lembrar de uma vez que eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí eu li sobre Daniel no mesmo dia que eu ministrei aqui, era no ICV Jovem. E eu lembro que quem era rei na época era Nabucodonosor. Mas quem tinha o poder da cidade da mão, da Babilônia na mão, era Daniel, um jovem. E às vezes eu comecei, né, e depois, hoje eu comecei a entender, cara, a gente quer que tantas coisas no natural muda, a gente quer que a nação muda, a gente quer que a política muda, a gente quer que tantas coisas abaixem o valor, sabe, tem tanta coisa na nossa mão, cara, a gente não precisa de um presidente crente, a gente só precisa orar. E eu sei que tem Daniel nesse lugar, sabe, eu sei que tem pessoas que pagam um preço altíssimo de oração. E você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Você vai ver os milagres acontecerem na sua vida. Hoje, só para vocês entenderem, hoje eu levei minha mãe bem de manhãzinha, que ela pousou em casa, para a Sul vir no iPray comigo. E eu levei ela 8 horas, e quando eu voltei para minha casa, a gente tem um escritório no fundo de casa, algumas pessoas já foram lá, e é uma área fechada de blindex. É mais ou menos uns 5 metros de blindex, de cima e embaixo, é uma área fechada. E quando eu entrei por essa área, tinha um pardal. Tava na nossa churrasqueira, assim, no ferro da churrasqueira, uns 5 metros dessa porta de vidro. Quando eu entrei, ele se assustou, esse pardal levantou voo, cara, com muita velocidade, se arrebentou no vidro. E minha cachorrinha já foi em cima, né, a Buzinha já foi. E aí eu falei, Bubu, né, dei um grito com ela. A hora que eu peguei o pardal na mão, ele estava com o olho fechado e tinha, né, o pescoço estava molinho. Eu falei, cara, será que morreu? Na hora, gente, na hora, o Espírito Santo falou assim, ora por esse pardal. Aí eu falei, sem brincadeira, eu falei, Senhor, e se ele não ressuscitar? O Espírito Santo hoje, gente, falou assim, ora pelo pardal. Eu peguei o pardal na mão, mole, né, o pescocinho, olho fechado já, para mim estava morto. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu libero a vida sobre a vida desse pássaro. 8:30 da manhã. Falei, eu sei que o que eu estou fazendo aqui é uma loucura, e ele não pode voltar, mas eu acredito num Deus que fez os céus, que fez a terra, que tem o controle de todas as situações. E aconteceu aqui, foi um acidente, eu oro por esse pássaro voltar à sua vida. E eu orei, fiquei esperando ele, nada, mole. Falei, caramba, morreu. Abri a porta de vidro de novo, meu carro estava bem encostado. Eu tinha acabado de chegar, o motor estava quente. Eu fui e coloquei ele bem no para-brisa, onde que sai o ar do motor, ali naqueles furinhos perto do limpador. E eu sentei no meu escritório, eu fiquei olhando ele de longe. E eu olhava, já tentando organizar essa ministração, e olhava o pardal, nada. Uns 10 minutos. Aí eu falei, cara, eu vou lá orar de novo. Eu levantei da minha cadeira, fui lá. A hora que eu abri a porta, que eu fui pegar o pardal, ele saiu voando. Eu comecei a chorar e dar risada. Eu falei, cara, por que às vezes coisas tão simples que a gente precisa fazer, a gente não faz? Às vezes, antes de qualquer coisa, a gente oferece um remédio. Às vezes, antes de qualquer coisa, a gente faz tantas outras coisas, mas a gente tem tanto poder na nossa mão, a gente não usa. Aí a Su acordou, eu falei, amor, olha só o que aconteceu, isso. Ela começou a dar risada, falou, você é louco. E aí eu fui entendendo, cara, Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar as nossas vidas para sarar essa cidade, cara. É outro nível. A gente precisa subir outro nível de oração. Eu tenho orado diferente, Senhor. Eu quero coisas doidas para minha igreja. Eu quero coisas doidas. Eu quero os jovens incendiados. Eu quero os velhos incendiados. Eu quero louvor sem controle. Uma reunião vai começar às 7 horas da noite. Vai terminar na segunda às 7 horas da manhã. Cara, essa tem sido a minha oração. E eu acredito que é um tempo de avivamento para a gente. Eu acredito que é um tempo de avivamento para as nossas vidas. E o lance do pardal foi muito louco.
Eu falei, cara, que sinistro isso. Eu acho que ele estava até me enganando. A hora que eu fui pegar ele, ele vazou. Eu sei que nesse lugar tem pessoas que vão ter o mesmo espírito de Elias. Pessoas que vão se deparar com os ossos secos e você vai falar, cara, tenha vida. E os ossos vai começar a ter tendões, veias, carne, e vai começar a produzir de novo sangue e as coisas vão acontecer. Galera, só para vocês entenderem, essa tem sido o meu tipo de oração nesses últimos dias. Eu estava essa semana com o pastor Christian, deixei meu carro na oficina e ele foi me pegar. Vocês vão dar risada. Mas a gente foi tomar café na segunda-feira, 7 horas da manhã. E aí a gente passou, tinha um gato morto na rua. Eu falei, pastor, vamos voltar lá e orar para esse gato ressuscitar? Ele começou a dar risada na minha cara. Pessoal, se a gente não começar a se jogar, a gente nunca vai ver o sobrenatural acontecer. Se você começar a andar pelas ruas de Dourados, se você tiver coragem de entrar numa loja e começar a profetizar para uma pessoa, cara, você nunca vai ver as coisas de Deus acontecer. E tantas vezes eu orei, Senhor, eu quero qualquer dia passar na frente da Riachuelo, alguma coisa me chamar aí para dentro, eu pegar uma mulher dessa, um cara desse, falar, cara, tá acontecendo isso, ou, cara, eu tô vendo que você tem um câncer, alguma coisa, e Deus está te curando agora. A gente tem conversado muito, a Thalia tem falado alguns testemunhos dela, só do ponto de ônibus da casa dela na UFGD, né, Thalia? O tanto de coisas loucas que Deus tem usado a vida dela. Só que tem que dar a cara para bater. Você tem que ser louco de verdade, você tem que ser radical, você precisa ver um pedaço de osso, cara, e você tem que falar, cara, você vai ter vida. Você tem que ver alguma coisa morta e falar, cara, a palavra de Deus diz que precisa ter vida. Só no secreto a gente vai conseguir ter essa coragem. Só no secreto você vai conseguir ter essa vida de oração. Quem aqui quer ver os cultos na ICV pegar fogo? Cara, você precisa começar a orar então para isso. A gente não pode esperar só do pastor Fábio vir com uma revelação louca, pastora Raquel vindo com um jeito doido, o louvor aquecer. Cara, precisa começar da gente, precisa começar de você. Eu entro nos cultos há um bom tempo, eu falei, Senhor, me dá uma palavra de conhecimento para alguém aqui hoje à noite, me usa para curar alguém, porque eu vim aqui para dar, E as coisas vão começar a acontecer nesse lugar. Coragem, pessoal, vamos ter coragem. Fala para a pessoa do seu lado, fala, cara, tenha coragem. Tenha coragem de andar no sobrenatural. Tenha coragem, sabe, de acessar as coisas que você, para os seus olhos humanos, você fala, cara, não pode acontecer. E vai acontecer. Último texto que eu queria ler com vocês, Romanos. Romanos 8, verso 19. É um texto muito conhecido que eu queria poder fechar com vocês para a gente poder trocar uma ideia. Romanos 8,19 diz assim, ó: e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação, algumas traduções tá, e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a criação, e o mundo, e a cidade de Dourados aguarda com ardente expectativa a manifestação das nossas vidas. Sabe, galera, nós precisamos entender e saber quem somos em Deus. Você precisa entrar no seu lugar secreto e você precisa falar: Senhor, por que o Senhor me tirou de tal lugar e hoje o Senhor quer me levar para tal coisa? Por que o Senhor quer fazer isso comigo?
Você precisa começar a perguntar para o Espírito Santo: Senhor, por que o Senhor me tirou das drogas e hoje o Senhor está me colocando nesse lugar, nessa igreja, nessa faculdade? Para quê? A gente precisa começar a fazer algumas perguntas para a gente se entender no reino de Deus, galera. Para a gente começar a andar e começar a fazer aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça. Senão a gente vai viver 50 anos dentro de uma igreja e a gente só vai ser frequentadores de uma igreja. Todos os domingos devolver o culto, vir, conexão, teams, tal, célula, cara. E o nosso chamado é além disso. Só que nós precisamos entender, a geração, o mundo, a cidade de Dourados aguarda com ardente expectativa a nossa manifestação. Mas em qual área você precisa agir? Em qual área Deus está te chamando para trabalhar? Você só vai conseguir entender isso no lugar secreto. Cara, não tem como todo mundo aqui ser evangelista. Alguém precisa ser profeta aqui dentro. Alguém precisa ser pastor aqui dentro. Alguém precisa ser mestre, que cada um vai trabalhar numa função diferenciada no reino. E a gente só vai entender, a gente só vai começar a caminhar, dar os passos certos, quando o Espírito Santo nos mostrar. Cara, e para o Espírito Santo te mostrar, é só no lugar secreto. Você vai ter pessoas vão te falar coisas, mas no lugar secreto, é onde o Espírito Santo vai confirmar, sabe? Vai dar aquele selo, cara, é isso que eu vou caminhar. O lugar secreto vai nos mostrar isso. Essa cidade está esperando a gente, galera. Eu acho que a gente não precisa ir para mais uma conferência. Acho que a gente não precisa fazer mais um culto. Acho que a gente não precisa esperar mais um domingo. Acho que a gente não precisa esperar mais uma célula para a gente começar a agir. A gente não pode ser uma igreja cheia, mas vazia por dentro. A gente precisa correr, amém? Cara, você precisa correr para o seu lugar secreto. Você precisa sentir saudades de orar. Você precisa sentir saudades de ter tempo com Deus. Se isso não está te incomodando, alguma coisa tá errado. Se isso não está, sabe, trazendo um peso, às vezes você fica... Cara, para mim é muito mais pesado, porque todas as sextas-feiras eu estou aqui, eu falo, Senhor... Às vezes eu venho para uma sexta-feira que eu passei uma semana inteira, porque eu entendo que para mim a sexta-feira não é um tempo de qualidade que eu vou ter com Ele. Quando eu venho para a sexta-feira é para mim dar, é para mim se relacionar, é para mim profetizar, é para mim estar colocando as mãos sobre outras pessoas. Nós precisamos correr, nós precisamos, sabe, se reposicionar. Eu acho que em algumas pessoas Deus vai dar um reiniciar. Deus vai começar a fazer algo que vai reiniciar a sua vida. E você vai começar a entender. Sabe quando dá um bug no teu telefone? Você precisa desligar, que ele não está respondendo mais? Você precisa chegar, apertar o botão power, desligar, ver ele desligar. E depois você esperar um minuto e você ligar de novo. Deus vai fazer isso conosco. Deus vai pegar algumas pessoas e apertar o botão reiniciar. Ou algumas pessoas ele vai apertar formatar. E enter de novo, play de novo. Sabe por quê, pessoal? Nós não somos qualquer coisa, cara, a gente não está aqui por acaso. A gente precisa entender o que é oração hoje. Cara, intimidade e oração, nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Senão a gente vai ficar 10 anos aqui no Conexão e a gente vai sempre ficar com 40 pessoas. Cara, o avivamento da Rua Azusa durou 3 anos. Em 3 anos, os caras estavam com 600 milhões de pessoas, quase 600 mil pessoas, sei lá quantas pessoas incendiadas. Mas em 3 anos, os caras conseguiram revolucionar uma nação. O que a gente consegue fazer em um ano? O que a gente consegue fazer em um mês?
Será que a gente precisa colocar uma outra série? Reposicionar, reiniciar. Amém? Lugar secreto, galera. Vá para o seu lugar secreto, corra para o seu lugar secreto, ore, busque. Não dependa, sabe, às vezes de uma palavra aqui do domingo, não dependa do seu discipulador. Cara, vá buscar com toda força, com toda violência, Deus vai te dar tantas coisas. O avivamento sempre aconteceu com uma pessoa que teve coragem, mas depois ele tomou todo um coletivo. Mas primeiro alguém precisa começar. Se cada um aqui começar a se mover, cara, a gente vai pegar fogo. A gente já tem pego fogo, mas a gente vai muito mais além. Eu queria que você se colocasse de pé. Salmo 139, ele fala que antes da gente ser formado na barriga da nossa mãe, ele já sabia quem nós seríamos. Ele fala, cara, antes de você ter forma, antes de você ser construído dentro da sua parte materna, eu já sabia e eu já escrevi sua história, eu já sabia quem você era. Cara, Deus sabe quem você é. O que nós precisamos entender é quem é Deus nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a entrar no seu quarto agora. Entra no seu quarto, fecha sua porta. Você conhece o seu quarto. Às vezes você entra na sua casa com tudo escuro, você consegue entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Você conhece o seu lugar de intimidade. Senhor, a minha oração agora é que algumas pessoas, ó Pai, sejam reiniciadas aqui nesse lugar. Senhor, a minha oração agora, Senhor, é que alguns jovens nesse lugar sejam pegos internamente, Senhor, e comecem a sofrer uma transformação. Senhor, nós queremos ver a cidade de Dourados pegando fogo, Pai. Nós queremos fazer parte de um avivamento. Nós queremos fazer parte de algo que vai marcar a história dessa cidade, algo que vai marcar a história dessa nação. Nós queremos, eu vou fazer parte, Senhor. E vai começar das nossas vidas, ó Pai. Vai começar desse ambiente, vai começar dessas pessoas. Comece a orar. Comece a orar, comece a buscar, comece a falar, Senhor, me perdoa porque eu estou perdendo tanto tempo. Existe Elias aqui dentro. Existem pessoas que vão caminhar no mesmo espírito de Elias. Existem jovens que vão caminhar no mesmo espírito de Daniel. Existem jovens que vão caminhar no mesmo espírito de João Batista nesse lugar, que vão abrir o caminho para o Senhor. Existem jovens que vão profetizar sobre pessoas enfermas, sobre áreas da sociedade, e as coisas serão transformadas. Eu vou fazer parte disso. Começa a colocar volume na sua voz. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, me pega, me pega, me pega, me pega. Nunca é tarde para a gente começar algo em Deus, nunca é tarde. Senhor, em nome de Jesus, traga o seu fogo aqui, Senhor. Traga o seu fogo aqui, Pai. Espírito Santo, encaixa as palavras no coração aqui, Senhor. Espírito Santo, vem com uma onda, Senhor. Uma onda de fogo, uma onda de avivamento sobre nós.
Espírito Santo, começa a fluir agora, Senhor. Eu oro para que esses jovens sejam incendiados, Pai. Jovens pioneiros que vão começar algo nessa cidade, que vão pagar um preço para ver o seu fogo sendo liberado do céu sobre essa cidade. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que vão ressuscitar mortos. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que vão andar pelos hospitais, que vão ser chamados para orar por pessoas em hospitais. Eu anseio por um tempo de Pentecostes, Jesus. Eu anseio por um tempo de Pentecostes sobre nós. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo guiadas, pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo. Eu sei que a autoridade já está sobre as nossas mãos.